Com a permissão de Deus e Meishu Sama, iniciamos neste momento o culto de agradecimento do mês de julho. Bom dia a todos. Palavras de Meishu Sama, Ausência de Alma, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 3. Ausência de alma. Marunichon. Simbologia. Para explicar esse assunto, em primeiro lugar, vou discorrer sobre a simbologia do Marunichon. Como o leitor pode ver, o símbolo é representado por um círculo com um pontinho central. Se fosse apenas um desenho, não teria grande significado. Na verdade, porém, essa forma contém um mistério bastante profundo. Uma parte do enigma está no círculo e outra no pontinho. Vejamos primeiro o sentido do círculo. Observando-se atentamente, dá para perceber que dentro do universo, todos os corpos celestes têm forma circular, como por exemplo o Sol, a Lua, os planetas. Até mesmo o espírito do ser humano, ao deixar a matéria após a morte, ou quando se transporta de um lugar para o outro, assume uma forma de círculo. Em japonês, esse fenômeno é conhecido como hitotama, ou seja, o corpo espiritual sob a forma de uma bolinha. Também as divindades, quando se dirigem a diferentes locais, tomam aparência circular. Mas nesse caso, como se trata de uma divindade, o círculo é uma bola de luz. Se estiver, contudo, relacionado ao ser humano, será uma forma sem luz, indefinida como uma névoa, nas cores branca, relacionada à mulher, e amarela, em se tratando de homem, correspondendo respectivamente à lua e ao sol. Significado do símbolo Marunichon. A partir deste ponto, vou deter-me especificamente ao assunto principal, qual seja o significado do símbolo Marunichon. Conforme já se tem conhecimento, a constituição corpórea do ser humano assemelha-se a um círculo que, desprovido de alma, se torna oca, como se fosse um vácuo. Ao ser, porém, colocado o pontinho, passa a ter vida e a pessoa assume as atividades peculiares. É que, de fato, dentro do vazio entrou alma. Bastante interessante observar também que, desde antigamente, os artistas costumam usar a expressão colocar alma. Daí o motivo de os desenhos de Kannon sempre serem finalizados com a colocação do pontinho representando o olho. Importância fundamental do pontinho. Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito ao fato de até hoje nunca ter existido, no mundo, o ponto centralizado no círculo. Por essa razão, há tempos escrevi sobre as características da cultura atual, mostrando que ela não vai além da forma, da aparência externa. Só desenvolveu a casca. Esse aspecto formal aparece em todas as manifestações culturais presentes na atualidade. Inclusive, o tratamento das doenças se detém nos sintomas. Daí, pois, serem aplicadas injeções que atingem somente o lado de fora. O mesmo acontece no caso de dores ou coceiras. Passa-se remédio na parte externa. Quando surge febre, esfria-se com gelo. Nesses casos, o processo de purificação é interrompido, porque com o emprego de remédios, desaparecem temporariamente os sofrimentos causados pela doença. Com o passar do tempo, porém, os sintomas ressurgem, pois, de fato, o centro, o pontinho do círculo, não foi atingido. É por isso que, com o tratamento apenas da casca, torna-se impossível debelar por completo uma doença. Reafirmo então, uma alternativa de cura sem buscar a origem da moléstia não produz efeito algum, apenas prolonga indefinidamente. Por essa razão, pode ser comprovado com absoluta certeza que a causa da doença está no pontinho central do círculo. Entretanto,
Até agora ninguém descobriu nem foi capaz de entender esse princípio. Também com relação à criminalidade, ocorre um processo mais ou menos semelhante. Embora nos dias atuais se empregue o castigo como meio de preveni-la, não passa de um tratamento sintomático, como usado pela medicina. É por isso que, em geral, os malfeitores cometem várias ou até dezenas de vezes o mesmo crime. Por esse mesmo motivo, a maioria dos criminosos mais cruéis permanece grande parte do tempo de suas vidas na cadeia. Como nunca se trata a causa do problema, que está no pontinho central do círculo, essas criaturas infelizes não têm oportunidade alguma de recuperação. Nos tempos de guerra, a situação é também semelhante. Normalmente, um dos lados inimigos procura estabelecer tréguas temporárias. Quando descobre que o adversário possui ou está desenvolvendo armamentos mais poderosos. Os opositores, em geral, agem assim ao perceberem a impossibilidade de vencer a batalha. Nessas condições, ocorre de fato apenas uma solução aparente do problema, uma vez que a tentativa de resolvê-lo atinge somente os sintomas. Na verdade, é um meio de adiar a guerra para mais tarde recomeçá-la. Essa realidade é bem evidente no mundo atual e pode ser comprovada através do processo evolutivo da humanidade. Civilização oca. A partir de todas as constatações a respeito da importância do pontinho, pode-se concluir, sem erro, que a cultura humana, até agora, só se preocupou com o círculo. Nunca deu atenção ao pontinho. Daí o motivo de eu sempre estar pregando sobre a simbologia do 0,99, o círculo, e 0,01, o pontinho. Nos dias de hoje, o domínio do mal é 0,99, mas pode ser transformado pela força 0,01 do bem. Assim, o círculo inteiro, que no momento está quase todo escuro, poderá ficar completamente claro, em consequência da ação do poder do pontinho. Transportando essa simbologia para o plano universal, pode-se afirmar que a civilização atual está vazia, oca. Encontra-se no estado de um cadáver, morta. É preciso, pois, dar-lhe vida, colocando-lhe alma. Em outras palavras, significa ser necessário criar oportunidades para o nascimento de um novo mundo. Luta entre bem e mal. Cubucurim, 0,99 e Itirim, 0,01. 0,99 corresponde ao atual estado de vida materialista e influenciado pelo mal. 0,99 mais 0,01 igual 1 inteiro, total. Representa a nova civilização completa, impregnada pelo bem. Poder do 0,01. Podemos concluir, a partir de uma análise minuciosa da ação do mal, que os Jashin estão a um passo da concretização integral dos seus objetivos. Entretanto, agora é chegado o tempo da intervenção de Deus para interromper o desenvolvimento da cultura materialista. Há um plano divino, insondável e misterioso, visando a uma mudança no rumo da vida do universo. Em outras palavras, as entidades malignas só detêm 0,99 do poder. As hostes de Deus as superam em 0,01. Com essa supremacia, o quadro se inverte. Equivale a dizer que a cultura de hoje estará sob o domínio do mal só até 0,99. Ao término desse período, o fim do mundo, do qual Jesus falou, surgirá no plano espiritual uma nova ordem sem precedentes a mover céus e terra, trazendo a todos que acreditarem nessa verdade muita alegria e paz. Uma revolução na medicina vai substituí-la pelo jorei. A partir daí, os doentes à beira da morte serão restabelecidos pela força da luz de Deus. Por outro lado,
esse mesmo poder da luz divina eliminará os pontos errôneos da cultura atual, acumulados durante séculos. Dessa forma, as trevas da noite serão eliminadas e um sol vibrante brilhará. Bem-aventurados os que crerem. Obrigado.